Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 30 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro. E atenção, o dia é de polícia na rua. O alvo, criminosos que aplicavam o golpe do Nudes aqui no Rio Grande do Sul e também em outros estados. O primeiro destaque é com ele. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Fim da linha para essa quadrilha que aplicava o golpe dos nudes. Uma quadrilha aqui do Rio Grande do Sul, mas que, segundo a polícia, atuava em todo o Brasil. Nos últimos 5 meses, André, 5 milhões de reais foram movimentados pelo grupo, que não só fazia como vítimas essas pessoas que eram extorquidas, mas também utilizavam nomes, fotos e dados de policiais civis aqui do estado para dar mais veracidade ao golpe. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes sobre a operação, sobre o golpe e principalmente, André, esse é o principal, como evitar esse tipo de ação dos criminosos. Até já, obrigado Lucas Abate. Polícia Civil nas ruas e o Ministério Público também, porque o Ministério Público fez uma operação que investiga desvio de dinheiro em Cachoeirinha, dinheiro público. Direto da redação, bom dia, Glauco Paza. Bom dia, André, bom dia a todos. E não é pouca coisa não, cerca de 45% de valores contratados para serviços urbanos, como limpeza, conservação, isso em Cachoeirinha. O prefeito Mick Breyer está sendo investigado, assim como outros agentes públicos. Daqui a pouco mais informações. Dinheiro era cobrado a mais e uma diferença vinha para o bolso dos gestores, em dinheiro, em espécie, inclusive dentro de bolsas, malas. Daqui a pouco a gente conta mais. Prefeito afastado durante 180 dias. Em seguida, os detalhes e outras informações. Obrigado, Glauco. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre um crime que aconteceu em Santo Antônio das Missões. Um homem não aceitou que a mulher estava indo embora de casa e atirou contra ela. Atirou também em outras 2 pessoas que estavam ajudando na mudança. Mais um caso de violência doméstica. Já já nós vamos conversar, inclusive, com a delegada responsável por esta investigação. Repito, isto aconteceu no norte do estado, uma tragédia, mais uma tragédia envolvendo um homem que não aceitava a separação. Em seguida, portanto, nós vamos trazer detalhes e informações, infelizmente, mais um feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. 11 horas e 33 minutos, eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Meus amigos, está começando hoje o Aniversário de Prêmios Unisuper. E o Unisuper preparou uma promoção muito especial. Preste atenção. Nas compras a partir de R$100, você pode ganhar na hora, direto no caixa, um vale-compras de até R$50. São 3.000 vale-compras. E tem mais. Fazendo o cadastro no aplicativo Meu Unisuper, que eu já estou preparando o meu aqui, em seguida a gente vai mostrar como é que é este aplicativo, você concorre a 1 ano de rancho grátis. Vão ser sorteados 40 prêmios de 1 ano de rancho grátis. Já pensou? Corre lá no aplicativo também. Então, aponte a câmera. Está aqui, ó, o QR Code. Mostre aí, coloque a câmera do celular e aí baixe o aplicativo Meu Unisuper e passe no Unisuper mais próximo para aproveitar as ofertas e concorrer a estes super prêmios. Aniversário de Prêmios Unisuper. Sorte é estar perto de você. Confira o regulamento em unisuper.com.br/aniversário. Eu já estou preparando o meu aqui, ó. Meu Unisuper. Baixei, estou preenchendo aqui todas as informações que eles solicitam e eu quero, desde já, agradecer aos nossos amigos do Unisuper pela parceria aqui com a gente no SBT. Sempre é uma alegria muito grande, né, ter esta confiança dos nossos parceiros. Unisuper é uma empresa que começou lá no ano 2000, né, numa junção de pequenas empresas aqui do Rio Grande do Sul. Hoje é uma potência que tem supermercados em toda a região metropolitana, no litoral. E para vocês terem uma ideia da filosofia da empresa, o próprio presidente Sandro fomentou e escreveu isso. Estamos crescendo com sustentabilidade e somos reconhecidos pelo cuidado, atenção, qualidade em produtos e serviços, sempre baseados numa relação de proximidade com os nossos clientes. Assim a gente consegue compreender a qualidade que tem o nosso querido Unisuper. Se é desde o ano 2000, portanto,
já está fazendo aniversário. Vejam que a rede cresceu bastante e já está em diversas cidades aqui de Porto Alegre, região metropolitana e também no litoral. Parabéns, Unisuper! Muito sucesso a Unisuper neste aniversário de prêmios. E agora, atenção, coloca a sirene. Liga a sirene porque tem uma grande operação ainda em andamento. 250 policiais estão nas ruas para prender criminosos que fazem pressão psicológica e conseguem extorquir dinheiro de pessoas que caem na lábia deles. Lucas Abate, o golpe desta quadrilha é muito bem preparado e sempre tem aqueles que caem em toda esta armação que é feita contra as pessoas, não é mesmo? Diga lá, Lucas. É mesmo, André. É um golpe já conhecido, manjado, mas a lábia, a pressão, tudo que é feito, todo esse enredo que é criado pelos criminosos ainda faz com que muitas pessoas caiam no chamado golpe dos nudes. Eu já vou explicar o que é e como funciona esse golpe. Só vou passar antes, André, o saldo dessa operação até o momento. 20 pessoas presas, não só aqui em Canoas, na região metropolitana, como também em outras cidades do Rio Grande do Sul. Outras 12 ainda estão sendo procuradas e R$600 mil em bens que foram apreendidos. 600 mil, André, é uma pequena parcela do que essa quadrilha conseguiu movimentar aí nos últimos meses. Segundo a polícia, pelo menos 5 milhões de reais apenas aplicando o golpe dos nudes. Mas afinal, André, o que é esse golpe dos nudes? A gente já vai te explicar. 5 milhões de reais, 11h37, para quem está chegando agora. Uma grande operação da polícia, percebam? São 250 policiais que estão nas ruas. 20 pessoas já presas. 12 estão sendo procuradas. 5 milhões é o valor total que foi extorquido através deste golpe, né? E o que faziam os criminosos? Olha, os criminosos eram muito espertos e conseguiam pegar pessoas, né, que estavam procurando algum divertimento. E aí, inclusive, né, Glauco, os criminosos usavam nomes de policiais porque fazia parte de todo esse golpe a participação, entre aspas, né, de uma figura que se passava por policial, usando nomes, inclusive, de policiais conhecidos, de delegados de polícia bastante conhecidos, não é mesmo, Glauco e Lucas? Olha, Lucas, antes de continuar aí, só para deixar bem claro o seguinte, é golpe tecnológico, é digital. Então, muitas vezes, aquela vítima vai lá no próprio celular deles, vou ver se existe esse delegado. E existe. Às vezes ela até, né, aparece em notícias públicas, enfim, então ele já fica, meu Deus, realmente esse policial existe, eu vou ter que entregar o dinheiro. E um detalhe, o Lucas vai falar sobre isso aí, as vítimas se sentem tão constrangidas que é difícil até elas denunciarem para a polícia, logicamente, porque é uma coisa que mexe com o íntimo da família também, né, Lucas? A polícia estima, André e Glauco, 100 vítimas dessa quadrilha nos últimos meses. Só que apenas 19 foram identificadas e algumas tiveram que ser buscadas em casa. A polícia teve que ir até a casa da pessoa, convencer a pessoa a fazer o registro, porque é um golpe que envolve também um constrangimento, um drama familiar. Vamos explicar então como é que funciona o golpe dos nudes. Um homem, normalmente mais velho, casado, com família, recebe um contato de uma jovem, de uma adolescente, uma mulher bonita, que começa a conversar com ele. Aos poucos, André e Glauco, essa conversa vai evoluindo. Essa adolescente sugere, então, mandar fotos, trocar fotos sensuais. Então, o homem manda, a adolescente, a suposta adolescente, manda essas fotos e vai complicando a pessoa naquele meio. E aí entra, André, a figura do pai, do falso pai também dessa adolescente, que diz, olha, você está trocando fotos com a minha filha é menor de idade, vou te denunciar na polícia. E aí é feito um falso boletim de ocorrência. E é nesse momento que entra a figura do falso policial civil, do falso delegado, que nesses casos, eles usavam inclusive o delegado Mário Souza, que volta e meia dá entrevista aqui pra gente, é o responsável pela delegacia aqui na região de Canoas, então usavam o nome dele e esse falso, essa pessoa se passando pelo delegado Mário Souza, pedia valores. Olha, 5 mil para não levar a tua investigação adiante, 10 mil, 50 mil
E em casos extremos, André, 200 mil reais. Teve gente 200? que perdeu esse valor. 200 mil reais. Nossa. Pagou para esses criminosos, para os falsários, por medo que uma investigação fosse levada adiante. Lucas, a primeira questão que eu quero esclarecer, essas pessoas, essa falsa jovem, né? Uma falsa, ela dizia que era adolescente ou ela dizia que era maior de idade? Porque também poderia fazer parte, né, do golpe essa encenação. O que ela dizia para a vítima? Olha, André, dependia do caso. Foram mais de 100 casos em que teve essa conversa, esse contato. Então, em alguns casos, a conversa evoluía para essa questão de idade. Em outras vezes, eles apenas iam conversando, a pessoa se sentia atraída. Eles já escolhiam um perfil mais sensível, um perfil mais frágil, mais fragilizado para conseguir, né, colocar a pessoa no meio de todo o enredo. E é um crime, André, muito complexo, que envolve quebra de sigilo, envolve uma investigação muito longa e foi o caso dessa. Eventualmente a polícia faz algumas prisões envolvendo o golpe dos nudes, mas dessa vez eles de fato foram desarticular toda a quadrilha e a gente tem um trecho do subchefe da polícia aqui no estado que nos dá a dimensão dessa operação. Vamos ouvir. Foi a maior investigação que nós tivemos aqui no estado e, quiçá, até no Brasil, para desmantelar uma organização criminosa que vinha atuando naquilo que a gente convencionou chamar de golpe dos nudes, mas que, na verdade, configura um crime de extorsão. Mais do que prisão, também houve um desmantelamento no sentido de que essa organização que atuava aqui no estado, em outros estados também da federação, teve um ataque também patrimonial. Houve constrição de bens, bloqueio de contas bancárias em valores aí que foram quantias consideráveis. Bom, para quem está chegando, 11h42, mais uma operação, uma grande operação, e como disse o delegado, agora a ideia é prender todos os chamados tentáculos, né, deste grupo criminoso, porque de uns tempos para cá a gente tem acompanhado diversas operações. Mas agora a polícia fez uma grande operação, tanto é que 20 foram presos e 12 ainda estão sendo procurados. Um crime que chega a 5 milhões de reais. Vejam, pelo menos 100 vítimas aí nos últimos tempos, mas apenas 19 foram procurar a polícia, ou seja, talvez esse valor possa ser ainda bem maior. Lucas, minha curiosidade, qual é o perfil destas vítimas que caíam, né, nesse golpe aí, Lucas? André, só um detalhe importante antes, o subchefe, delegado Fábio Mota Lopes, que a gente ouviu agora o trecho da entrevista dele, também já teve o nome utilizado e mencionou que todos os delegados que estavam ali na mesa dando essa entrevista coletiva já tiveram seus nomes. Pois bem, André, o perfil das vítimas. Normalmente homens mais velhos, acima de 35, 40 anos de idade, casados e com filhos. Por quê? Por que esse perfil, André? Que são pessoas que se sentiriam mais constrangidas com alguma possível investigação, com alguma possível divulgação desse contato. Então são as pessoas mais suscetíveis, mais frágeis, que pagariam esse valor para permanecerem no sigilo. Então por isso os criminosos escolhiam a dedo essas vítimas. Homens acima de 40 anos, casados e normalmente também com filhos. Então é bom ficar alerta nesse perfil dessas vítimas. E também deveria... Como a gente disse, André, Pode de completar. Todas as classes sociais, tá? Gente que perdeu R$1.000, que era o valor que tinha, a gente que perdeu R$200 mil. Então, a classe social não importa. O que importa para os criminosos é pegar esse dinheiro. Bom, desses 20 que foram presos, aquela pergunta tradicional, quer dizer, 20 presos, mais 12 sendo procurados. Destes, quem já estava preso? Porque sabemos que a atuação também vinha e ordens de dentro dos presídios, não é, Lucas? Tinha gente de dentro dos presídios, esses 20 que foram presos nas ruas, se comunicavam com presos dentro dos presídios e tinha gente também com tornozeleira eletrônica. Esse é um elemento que foi descoberto pela polícia durante a investigação, que não é uma quadrilha de golpistas, André, que surgiu pelo golpe, e sim criminosos ligados a uma facção criminosa que entraram também nesse ramo. Daí a gente vê a extensão que esse problema, que esse golpe ganhou agora no meio da criminalidade.
E, como a gente disse, um valor de 5 milhões já desviados e que agora a nova fase da polícia é tentar, pelo menos, devolver uma parte às vítimas, conforme explicou a delegada. Foram 200 contas analisadas ao longo desses 5 meses de investigação. O objetivo da Delegacia de Esteio é ressarcir essas vítimas, é devolver para elas os valores que elas perderam com este golpe. Nós temos vítimas que perderam 200 e temos vítimas que perderam 5 mil reais com esse golpe dos nudes. Provavelmente mais de 100 vítimas caíram nesses golpes em virtude do alto valor que foi movimentado. E a consequência disso tudo, perderam dinheiro e sabe-se lá se em algumas situações não perderam a família, né? Terminou o casamento. André, diga. Não, é só questão... Esses criminosos, eles acham que estando atrás de um perfil falso, de um celular, da internet, eles não vão ser pegos. Já não é mais assim. Agora, o Lucas me falou um negócio que me surpreendeu, né? A comunicação com o presídio, que coisa, né? A gente quase não fala disso aí. Pois é. As ordens que vêm de dentro do presídio, mais uma vez, né? Verdade, mais uma vez. E eu estava me dando conta, e depois o Lucas vai poder falar mais também, a respeito deste período de pandemia. Muita gente ficou em isolamento, ficou dentro de casa, teve mais tempo sozinho, quem sabe, e aproveitou esse momento para ir lá para a internet e trocar fotos, E o resultado foi esse. Mas em seguida o Lucas vai trazer mais detalhes para a gente, não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, André. E alertar, um alerta da polícia mesmo, evitar conversas com estranhos, se conversar, evitar trocar fotos íntimas e nunca pagar nenhum tipo de extorsão. Porque a extorsão não acaba, André. Pagou 5 mil hoje, amanhã vão te pedir 10 mil. E isso vai até o infinito e não tem. A pessoa vai sempre pagando. Então, sempre procurar imediatamente uma delegacia de polícia e registrar a ocorrência. E certamente eles tinham um período aquele que começava o diálogo, se conhecendo, um período para conquistar a confiança. Quer dizer, não era de um dia para o outro. O negócio ia evoluindo. Eu não sei se são só homens ou mulheres também entraram no golpe, não sei se o Lucas pode depois nos dizer essa informação, mas a pessoa vai criando... Normalmente homens, André. Aí a pessoa vai criando uma ilusão de que está ali em contato com... Imagina, isso envolve emoções e tudo mais. Daqui a pouco o Lucas Abate volta com detalhes desta grande operação, portanto, operação de combate a este golpe, o famoso golpe do nudes. 5 milhões de reais é o valor que a polícia já conseguiu localizar de valores extorquidos. É uma extorsão, pelo menos 100 vítimas. Não só no Rio Grande do Sul, o Lucas vai falar depois também, mas em outros estados. 11 horas e 48 minutos, uma disputa entre um homem de 68 anos e um cadeirante terminou com tiros aqui em Gravataí, na região metropolitana. Os dois têm antecedentes criminais. Vamos ao primeiro giro de notícias de hoje. A imagem mostra o momento em que o cadeirante aparece chegando no terreno de casa. Depois, o outro homem se aproxima da grade e dispara. O cadeirante, de 67 anos, disse que um dos tiros acertou a cadeira de rodas. Ele não se feriu. Vizinhos ouviram os disparos e acionaram a guarda municipal, que prendeu o homem. Ele admitiu que atirou e que o cadeirante seria o mandante de furtos e arrombamentos em um mercado. Os dois já têm antecedentes e desavenças. O atirador foi encaminhado para a penitenciária de Canoas. Um traficante foi preso com 25 quilos de cocaína. Ele levava a droga para o Uruguai e foi abordado na BR-472 em Uruguaiana. A droga estava escondida atrás do para-choque do Fiesta que ele dirigia. O homem de 40 anos foi preso e encaminhado para a Polícia Civil. A droga poderia render mais de 4 milhões de reais aos traficantes. Volta aquela imagem ali da droga escondida ali no porta-malas, no para-choque. Essa eu acho que a gente não tinha mostrado, né? O compartimento ali é o da placa do veículo, né, Glauco? Isso, vamos fazer uma listagem ainda de todos os locais em que já foram encontrar. Olha ali, olha o compartimento, olha o cofre do carro, onde que era. Olha onde que a droga era guardada, no para-choque, ali no compartimento da placa, hein, Glauco? Porta-drogas. Porta-drogas. Mais uma operação da polícia aí, 25 quilos de cocaína apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal lá em Uruguaiana. Essa droga aí, esse valor, sabe quanto que chega, Glau? Sabe quanto?
Essa droga apreendida no para-choque, 4 milhões? Não é 4 mil, não. 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Portanto, eu já não sei esse ano o quanto que a Polícia Rodoviária apreendeu de drogas nas nossas rodovias. Que quantidade enorme, hein, Glauco? Não sei, mas a próxima vez que eu for pra praia, eu vou procurar esse pessoal, porque geralmente falta lugar para botar as coisas, viu? São especialistas. Esses aliás, aí, pô. Aliás, a gente mostrou aqui semanas atrás, uma empresa especializada nestes compartimentos especiais, não é, Glauco? E já tem uma engenharia toda preparada para achar lugarzinho para esconder coisa. É verdade. Muito bem, agora faltando 10 minutos para o meio-dia, o homem que atropelou e matou um senhor de 53 anos, na RS 239, lá em Araricá. Lembram o que aconteceu? Foi domingo à noite? Pois ele foi solto. O motorista de 53 anos também, né? 53 anos também ganhou liberdade depois de pagar fiança de R$7 mil. Ele foi preso em flagrante no último domingo, depois de fugir do local do acidente. Suspeito de participar de um racha, ele atropelou Mauro Hartmann, que conseguiu, ainda salvar a neta antes de ser atingido pelo carro. Lembrando que ele estava com a neta e com a filha. A filha estava próxima dele também, Glauco. Eles estavam ali em família, no momento que foram atravessar. Olha o estado que ficou a caminhonete. Segue agora o processo que vai ser encaminhado depois, seguindo aí a ordem, vai para o Ministério Público e o resultado é esse. Eu estava mesmo procurando, Glauco, eu acho que foi ontem. Olha a bicicleta como ficou. Olha o estado da bicicleta, a batida muito forte. Ele voou, o corpo desse homem voou cerca de 60 metros. Glauco. Meu Deus. E foi lançado para a pista contrária. Tanto é que o corpo ficou no sentido, para Taquara, mas na verdade o atropelamento aconteceu no sentido... outro lado. E eu estava mesmo pensando, nós conversamos com o prefeito de Araricá, o prefeito Foz, conversamos ao vivo com ele sobre a questão da iluminação. Depois eu fiquei pensando se é muito caro, Glauco, colocar uma iluminação nesta extensão de 6 quilômetros. Quem sabe num trecho menor, principalmente no acesso a Araricá, onde muitas pessoas atravessam, porque a cidade ela é cortada ao meio pela estrada. Então, 1, 2, 3 postes que seja, pelo menos para iluminar um pouco aí, porque a gente vê que nesse trecho é muito escuro também. Não estou querendo justificar, mas é um problema enfrentado por todos. Para aqueles que precisam simplesmente atravessar já é um problema muito grande, Glauco. Até porque é urgente essa medida, já que nós temos aí informação de que esta concessão vai ser dada a partir do ano que vem, muito provavelmente para uma outra empresa, e esse edital vai para a rua daqui a pouco. Então, tem que ser alguma coisa urgente, André? Eu queria chamar a atenção, porque nós mostramos este atropelamento, mostramos na segunda-feira, Glauco. Na segunda-feira mostramos o atropelamento que aconteceu à noite, Na terça a gente mostrou um atropelamento à noite de um senhor também de 70 anos, aí em Sapiranga. E olha o que aconteceu na quarta-feira. Aqui eu leio dos colegas do jornal Repercussão. Adolescente atropelado tentando atravessar RS 239 em Araricá. Isso mesmo, ontem, Isso aconteceu ontem. Ou seja, atropelamento no domingo, na segunda e na terça-feira. O próprio, o terça ou quarta, deixa eu ver aqui, foi dia 29, foi ontem. Quarta-feira. Foi ontem. Ou seja, lembra que o prefeito de Araricá disse que só nesse trecho de 6 quilômetros já 6 pessoas tinham morrido esse ano atropeladas, num trecho de 6 quilômetros, Um trecho de 6 quilômetros. Então, vejam como é uma rodovia perigosa. Por falar em rodovia, rapidamente, daqui a pouco, preste atenção. Vai ter uma interrupção da BR-116 ali em São Leopoldo, na ponte sobre o Rio dos Sinos, hoje a partir das 10 da noite. Em seguida a gente vai explicar. Mas quem for viajar, estiver programando ir para a Serra no fim de semana, preste atenção. A orientação primeira, cancele a viagem, Tente transferir a viagem. Porque o sentido para o Vale dos Sinos vai ficar totalmente interrompido. Então, daqui a pouco nós vamos mostrar algumas alternativas por dentro de São Leopoldo, que vai ser um problemão. No sentido contrário, também haverá interrupções até o sábado, mas serão momentâneas. Daqui a pouco o Glauco vai mostrar para a gente todo o mapa explicando como é que vai ficar. A minha dúvida é a seguinte, Glauco, deixa eu já jogar aqui uma pimentinha. Eles estão duplicando este trecho, Esse trecho da ponte do Rio dos Sinos. É só na parte da ponte. E aí a gente escuta muito que vai aliviar o trânsito, eu não sei aonde. Eu, sinceramente,
Eu não sei como é que vai ser, porque o problema, esse trecho, não é só da ponte. Claro, ali o pessoal vai conseguir passar, mas já vai parar de novo. O problema é naquele trecho do bairro Charlau. O acesso, perto da polícia, né? Passando a polícia rodoviária, o acesso para a RS 240, ali é o problema. Ali que precisavam mexer, fazer alguma coisa, mas este é o problema. Às vezes tranca ali nesse trecho da ponte porque está parado desde lá de o acesso para a RS 240. Mas vamos ver, tomara que resolva. A questão que importa no momento é agora a interrupção a partir das 10 da noite, mas daqui a pouco a gente vai conversar, vai trazer em detalhes e o Guilherme Roquette está indo para lá, é isso? Hein, Luciano? Guilherme Roquette, nosso colega. Se chegar a tempo, né? A 116 sabe como é, né? É uma caixinha de surpresas, mas daqui a pouco a gente vai ter outros detalhes direto do local com o nosso colega Guilherme Roquette. Olha a imagem ao vivo da BR-116. Ué, tá trancado? Que surpresa também, né? É, trancado. Esse trecho, deixa eu tentar localizar se ele é em direção norte. Provavelmente é o trecho em direção norte. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o trecho. Esses carros estão indo para o Vale dos Sinos, tá? Eles estão indo para o Vale dos Sinos. A situação é essa. Isso é bem pertinho já da ponte. Isso é bem pertinho da ponte. Eu só imagino para um caminhoneiro esse anda e para. Como que é dirigir nesse anda e para? Aí é o principal acesso, aqui é o marco da Rota Romântica, que começa neste ponto aí de São Leopoldo. Então, esse vai ser o desvio. A partir de amanhã, onde está vindo essa caminhonete aí à esquerda, ó, esse vai ser o desvio. Tá vendo? Uma caminhonete pequenininha? Esse vai ser o desvio. Vai ter um desvio por dentro de São Leopoldo, porque em São Leopoldo, além da ponte sobre o rio, essa da 116, tem outras 3 pontes, Glauco. Então, o que vai acontecer? O motorista vai ter essas 3 alternativas. Só que vai ser muito complicado, mas vai ser muito complicado. Então, nós vamos falar também de outras alternativas para quem for se deslocar, né, à região norte do estado, ao Vale dos Sinos, mesmo para a Serra. Quem for para Gramado no fim de semana vai enfrentar problema. Na ida, trânsito interrompido. Na volta, interrupções momentâneas até o sábado. Domingo é para ser liberado, mas a gente sabe que sempre dá confusão. Aí, imagens ao vivo, centro de São Leopoldo. Daqui a Igreja Matriz, antiga sede da Unicinos. Olha, num dia normal é assim, ó, já está a coisa parando. Já está a coisa parando. Tu imagina como que vai ser a interrupção a partir das 10 da noite. Em seguida, a gente volta e traz as informações. Vai explicar direitinho os mapas, né, Glauco? Tentarei. Vai explicar direitinho. Mas eu estou guardando na manga uma dica, viu, para quem for para a Serra. Mas daqui a pouco eu falo. 11h57. Mais uma gaúcha foi vítima da intolerância do ex-companheiro e foi assassinada depois da separação. O agressor, né? Não satisfeito com toda a situação, matou ela, matou o ex-cunhado e também feriu a ex-cunhada. Uma tragédia e tirou a própria vida depois disso tudo. Estragou com quantas vidas, Glauco? Com quantas vidas? Conta em detalhes pra gente, Glauco. Olha, é realmente uma situação que chama a atenção e que está ainda repercutindo na cidade, né? No interior de Santo Antônio das Missões, no noroeste, ontem à tarde, Alzira Ortiz, ela foi buscar alguns pertences na casa do ex-marido, André, acompanhada da irmã e do esposo. Os 3 foram surpreendidos pela chegada de Jorge dos Santos Paraíba, que portava um revólver e uma faca. A suspeita é de que tenha havido uma discussão, olha só. E daí, então, partiu o crime que aconteceu, essa tragédia registrada lá em Santo Antônio. Havia, portanto, uma faca, revólver. Alzira Ortiz e o cunhado morreram alvejados por tiros, mas podem também ter sido esfaqueados, porque há sinais e somente a perícia vai comprovar. Já a irmã dela sobreviveu aos disparos e está hospitalizada. Depois dos crimes, o agressor cometeu suicídio, ou seja, só aumentou a tragédia naquele momento, atirando contra a própria cabeça. Detalhe, André, e aí vem uma questão ainda mais sórdida, mais cruel. Uma criança de 4 anos, sobrinha de Alzira, estava no local, mas felizmente ela não ficou ferida. Agora, viu tudo, acompanhou tudo e o que ficou na cabecinha dessa criança, né? Não, uma tragédia, gente. Por isso nós vamos agora conversar com o delegado Afonso Stangerlin. Correto, delegado? Bom dia, obrigado por conversar com a gente. Bom dia, correto sobrenome.
Delegado, nos conte, esse casal já enfrentava algum problema enquanto na relação? Havia alguma denúncia dessa senhora com relação ao comportamento do marido? O que o senhor pode nos contar? Porque a gente, inclusive nós tentamos hoje um número de vítimas, né, de mulheres vítimas de feminicídio esse ano aqui no Rio Grande do Sul e foi muito difícil a gente conseguir esse número, mas a gente ainda quer passar esse número para o telespectador, porque a gente toda semana, Glauco, toda semana, delegado, a gente vem noticiando e percebemos muito também pelo interior, o que me parece que antes não era tão frequente. Posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho. O que o senhor pode nos falar a respeito do que o senhor está investigando, delegado? No caso específico dessa ocorrência, já havia um registro por parte da Alzira, que foi feito na Delegacia de Santo Antônio das Missões, no mês de agosto, com deferimento de medidas protetivas. Nesse momento, ela passou a residir aqui em São Luís Gonzaga, na companhia da irmã e do cunhado, que era um PM aposentado e possuía uma caminhonete utilizada para algum frete. Então, afora esse registro de ocorrência do mês de agosto, dia 25 de agosto, havia um outro registro de ocorrência da Alzira contra o Jorge, lá de 2016. Então, especificamente desse casal, haviam 2 registros de ocorrência, sendo que, a partir desse segundo, a Alzira, então, resolvera separar-se. Ela tinha 2 filhos de outro casamento, mas nenhum filho com este Jorge. E ontem, através de levantamentos preliminares, junto com vizinhos, eles deram conta de que era uma pessoa bastante violenta. Qual é o tempo que eles mantinham relacionamento, delegado? Oi? O tempo de relacionamento deles? Não, eles já tinham mais, eu acho que mais 6 ou 7 anos, era um relacionamento mais duradouro. Sim. E tem também um registro levado a efeito por uma outra companheira, também de violência doméstica contra o Jorge. Meu Deus. E ele residia, 2010, por aí, em Cachoeira do Sul, onde também tinha um mandado de busca e apreensão com localização de um revólver calibre 32. Sim. E ali, especificamente na linha São José, também uma vizinha houvera registrado ocorrência por agressão contra ela, né? Esse homem contra ela, isso aí por motivos de... Isso. Então, ele tinha um histórico de ser violento contra mulheres, né? Então, há um retrocesso aí, uma retrospectiva de violência contra mulheres. Mas, doutor, só fazendo registro, é pertinho de São Borja, Santo Antônio das Missões, correto? Ele dista, acredito, assim, em torno de 80 quilômetros. Então é fronteira oeste, né? Exatamente. Tá. Então, essa localidade interior de Santo Antônio, você vai em direção a São Borja, indo de Santo Antônio, por uns 40 quilômetros, dobra à esquerda e uns 10 quilômetros de estrada de chão. Correto. É uma comunidade que tem umas 20 casas, assim, bem do interior, bem dentro da campanha. E como é que foi? Como é que aconteceu? Na verdade, ela já estava morando com a irmã, já tinha se afastado dele, né? E como que aconteceu este crime? Porque aí eles foram aonde ele residia buscar os pertences dela, correto? Correto. Houve uma audiência na segunda-feira na vara de Santo Antônio das Missões, onde se tratava da separação. E ali, de forma cordial, ele concordou que ela poderia retirar o que quisesse, sendo que, então, na terça-feira, ela, em companhia da irmã, do cunhado e do sobrinho, foram lá e retiraram parte dos pertences. Mas, como era uma caminhonete pequena, eles retornaram onde não era para ele estar em casa. Ele trabalhava como capataz numa fazenda e ele retornou com um carro, estacionou um pouquinho mais adiante e adentrou o local, né? Certo. E na dinâmica que nós vimos lá, é uma casa com sala e quarto, daí uma cozinha pequena e uma área. Na cozinha havia bastante sinal de luta, inclusive com várias perfurações no chão por disparo de arma de fogo. Provavelmente ele tenha disparado ou contra a própria ex-esposa ou contra a cunhada, e a Mauri, que é o PM que faleceu, cunhado, né?
tentou pegar, pegou a arma. E eu acho que nesse pegar, ele acabou disparando. E o Amaury apresentava um sinal de corte de faca no lado esquerdo do pescoço e uma marca com sangue de um estouro, um golpe de lado de faca no ombro. E mais um disparo quase na nuca. Eu acho que quando ele correu, ele deu, e na área, no lado de fora, a gente localizou 4 estojos de calibre 38. Certo. Ele remuniciou a arma e deve ter atirado no Amaury no momento que ele tentava se afastar para pedir socorro. Bom, o senhor vai seguir, segue aí o inquérito também, né? André, quero agradecer. Diga, Glauco. Não, só uma questão, a criança, ela está bem, ela foi entregue a familiares, o senhor tem essa informação? Estivemos lá, ela estava bem calma, daí entregamos ela para um primo, uma prima, para que fizesse a custódia, uma vez que a mãe dele, que sobreviveu, recebeu um tiro na boca e um tiro no pescoço que está alojado na clavícula. Ela está em Santa Maria em estado grave ainda. Meu Deus do céu. Bom, a gente agradece ao senhor, o delegado Afonso Stangerlin. Muito obrigado pelas informações. Daí, mais uma tragédia, né? Obrigado, delegado. Mais uma tragédia, Glauco. Infelizmente, nós já temos, Luciano, um número de feminicídios aqui no estado. Está difícil de conseguir esse número, né? Não que a nossa equipe não seja competente, muito pelo contrário. O difícil é conseguir este número, né? Ter esse número porque não há informações atualizadas, né, Luciano? 6 meses, 2020, durante 6 meses não tem as informações. E 2021 não tem nada. E isso em qual site? Da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, mas a gente segue atrás porque os números a gente tem trazido aqui todo dia, quase que todo dia, né? Toda semana, no mínimo, um caso. É preocupante e assustador. Agora, 12:07, está aí, a dona Alzira, né? Vítima, ela morreu o cunhado dela e a irmã levou 2 tiros em estado grave, né? E esse homem tirou a própria vida. Meu Deus. 12:07, 5 pessoas foram indiciadas pela polícia por desvio de doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a investigação, isto aconteceu num posto aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Vamos a mais um giro de notícias. A investigação apurou que servidoras da unidade desviaram doses do imunizante para vacinar pessoas do seu círculo de amizade. Também ofereceram vacinas para pessoas aleatórias, fora dos grupos, se passando como xepa. As profissionais foram indiciadas por peculato quando o desvio é feito por servidor público, infração de medida sanitária e falsidade ideológica. Em Frederico Westphalen, no norte do estado, outra operação da polícia foi realizada. A ação combateu uma quadrilha de tráfico de drogas. Cerca de 100 policiais e 40 viaturas participaram da ação. Mandados foram cumpridos em Seberi, Caiçara e Vicente Dutra. O grupo de traficantes é um dos mais poderosos da região. Até esta manhã, 12 pessoas foram presas de forma preventiva e outras 4 foram detidas em flagrante. Coloca aquelas imagens da operação aqui de Porto Alegre, da Zona Sul. Essa história da vacina, Glauco, é algo que revolta a gente, porque, primeiro, estamos todos no mesmo barco, né? Estamos falando de saúde pública. E aí, 5 servidoras deste posto resolveram dar aquele jeitinho brasileiro, achando que não ia dar em nada. Aí inventaram a história da xepa, que é aquela sobra de vacinas no fim do dia, não tinha nada de sobras. Elas davam um jeitinho de arrumar a vacinação para as pessoas próximas. Imagina isso. Tinha até alguma suspeita, mas depois não foi comprovado, obviamente não foi. Poderia até, inclusive, se investigava se seriam doses, inclusive algumas doses pudessem ser falsas, mas não. Todos que receberam doses de fato da vacina. Sim, não é soro, né? Não é soro. Mas um grupo foi privilegiado, grupos de fora, né, das idades, das faixas etárias ali conforme os calendários, para os amigos, para os parentes próximos. Assim, simples assim, achavam que não iam dar em nada. E deu e vão responder muito sério por isso, Glauco. E não pode acontecer em lugar algum, muito menos quando a gente fala de saúde pública.
um processo de vacinação que a gente sabe que ainda falta vacina, senão todo mundo já estava vacinado, né, André? Não, e assim, ó, Glauco, tinha já um calendário, quer dizer, mais cedo ou mais tarde todo mundo ia ser vacinado, como já está sendo. Inclusive, para quem ainda não foi receber a segunda dose, por favor, vá, porque é um número muito grande ainda de pessoas que não foi receber a segunda dose da vacina. Feito esse registro, a gente volta a esta questão, quer dizer, se tinha um calendário, mas não, quiseram antecipar, né? Queriam priorizar, né? Imagina, priorizaram familiares, conhecidas, pessoas próximas, aquele jeitinho que deu e vai dar muita dor de cabeça a esta E peso na consciência não tem? Não? Olha, Glauco, eu acho que agora o peso pesou, viu? O negócio agora ficou mais forte. Gente, atenção, 12h10, atenção para esta notícia. Operação do Ministério Público investiga suposto desvio de dinheiro público na Prefeitura de Cachoeirinha. O prefeito da cidade, Mickey Breyer, daí a imagem dele, foi afastado do cargo por 180 dias, conforme o Ministério Público, meus amigos Glauco e Guilherme Roquette. O Ministério Público tem informações muito precisas, quer dizer, provas muito fortes. Afinal de contas, quando o Ministério Público sai para fazer uma operação, olha, é difícil não ter provas, mas esta é a posição do Ministério Público, são diversas provas, inclusive com ele tem todos os detalhes. Guilherme Roquette, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos que nos acompanham. Antes de falar de Cachoeirinha, só justificar que eu já cheguei sim aqui em São Leopoldo. Daqui a pouco a gente traz as informações sobre o bloqueio da ponte. Mas agora falando lá de Cachoeirinha então, André, foram 18 mandados de busca e apreensão cumpridos na Prefeitura de Cachoeirinha, em Porto Alegre, outras cidades aqui da região metropolitana e também em 2 cidades de São Paulo, uma delas em Itu. O que aconteceu, André? Essa investigação do Ministério Público, ela aponta que teria havido um superfaturamento e uma dispensa ilegal de licitação. Foram cumpridos, então, o afastamento do cargo por 180 dias, ou seja, 6 meses, do prefeito municipal e do secretário da Fazenda, e também a proibição do contato do prefeito e do secretário com outros funcionários públicos e também com integrantes de uma empresa de manutenção de limpeza, por exemplo, né, que trabalha com esses serviços de limpeza urbana, limpeza de ruas, lá de São Paulo. E seria uma empresa que, inclusive, o Ministério Público aponta que seria próxima do prefeito Mickey Breyer, lá de Cachoeirinha. O que acontece, André? Essa empresa ela foi contratada para coletar material, por exemplo, de resíduos sólidos urbanos, fazer a limpeza de ruas, resgatar, por exemplo, carcaças de animais que às vezes ficam na rua. Exatamente, sem licitação. E aí o Ministério Público entende que houve uma dispensa ilegal de licitação e isso teria causado um prejuízo milionário. Por exemplo, assim, ó, para a gente ter uma ideia. Essa contratação, André, ela foi de R$1 milhão por mês para essa empresa prestar o serviço lá em Cachoeirinha. O Ministério Público afirma que houve superfaturamento e que esse contrato se valeu por 90 dias, o que deu um prejuízo aí de R$3 milhões. Mas vamos ver o que diz o procurador-chefe do MP, Marcelo Dornelles. Nós deflagramos hoje porque chegou a um limite, ou seja, as coisas continuavam acontecendo, eram fraudes em contratos de limpeza urbana e outros também. Já havia uma operação anterior e elas continuaram acontecendo. Nós chegamos à necessidade do afastamento e a operação se deu hoje com autorização do Poder Judiciário. Muito bem, justamente porque, André, porque já tiveram outras 2 operações. Desculpa, eu interrompi. Não, tranquilo. A gente tem um atraso, um delay, por isso às vezes acontece isso, mas sem problema nenhum. 12h13, o Guilherme Roquette falando justamente dessa operação que acontece ainda no município de Cachoeirinha. Lembrando que a Câmara de Vereadores lá de Cachoeirinha já tinha investigado, foi aberta uma CPI, como o prefeito tem maioria, não foi aprovado o relatório da CPI que apontava irregularidades. Mas, para se ter uma noção, o Ministério Público disse que esta investigação da Câmara de Vereadores não chega a 10% do que o Ministério Público investigou, não é mesmo, Guilherme?
Exatamente, André, até porque já tiveram 2 operações então nesse ano, uma inclusive no final de agosto, que apontou para esse superfaturamento. Vamos a alguns números aqui, ó. A contratação sem licitação, segundo o MP, seria de 90 dias e o valor mensal de R$1.005.000 por mês, né? Mensal por mês. Estou sendo redundante para poder deixar claro isso. Então, o prejuízo ao erário dessa contratação seria de mais de R$3 milhões. E segundo o MP, 45% disso teria sido uma propina ou uma fraude. Vamos ouvir mais uma vez o que disse o procurador Marcelo Dornelles. Nós verificamos que eram feitos contratos direcionados para uma determinada empresa na área de limpeza urbana, lixo e etc. E esses contratos, além de direcionados, eles eram superfaturados, tinham um aumento elevadíssimo em relação ao preço normal num contrato dessa natureza e na consequência havia uma devolução de valores pagos indevidos, eram devolvidos aos agentes públicos. 12h15, 12h15, estamos contando alguns detalhes desta operação do Ministério Público na Prefeitura de Cachoeirinha. Prefeito Mick Breyer, afastado temporariamente por 180 dias. Não apenas o prefeito, há outras pessoas também envolvidas, inclusive ex-servidores. A partir de hoje, portanto, o vice-prefeito vai assumir a prefeitura. Então, houve uma CPI, foi investigado, foi passado ao Ministério Público, que ampliou a investigação e, pelo que o Ministério Público investigou, havia muitos contratos feitos emergencialmente, ou seja, sem a licitação, que é aquele com prazo legal, onde aparece uma empresa querendo prestar um serviço e ganha a empresa que oferecer o melhor serviço pelo menor preço, não é mesmo, Guilherme? E esse contrato, segundo o Ministério Público, André, é justamente o alvo dessa operação, porque o Ministério Público entende que não havia a necessidade da dispensa de licitação. Agora, os contrapontos, André. Nós procuramos a assessoria do prefeito Mick Breyer ainda pela manhã, mas ainda não tivemos retorno. Agora sabemos que ele já se manifestou de outras formas e teria dito, inclusive, que se viu surpreso em função de toda esta ação. Mas a gente tem mais um trecho do que disse o procurador Marcelo Dornelles para ouvir aqui no SBT. Nossa preocupação maior foi porque, mesmo após suspenso um contrato pelo Tribunal de Contas, eles deram uma forma de que esse contrato fosse viabilizado através de dispensa e mantiveram esse contrato que havia essa relação escusa e ilegal com este empresário. Pois é, eu escutei hoje de manhã, Guilherme Glauco, a defesa do prefeito, o doutor André, só não lembro o sobrenome, a defesa do prefeito. Ele garante, ele conversou com o prefeito hoje de manhã, não por telefone, porque o telefone do prefeito foi apreendido, mas teve um contato pessoal, havendo um advogado também de Santa Catarina para ajudar agora nesta defesa. Ele não pôde falar muito, porque ele disse que ainda não conseguiu ter acesso, né, aos documentos, acesso à investigação, mas que garante, e o prefeito diz que tem algo de errado, que ele não cometeu nenhum tipo de crime e André, que nos autos, a partir de agora, a defesa vai conseguir mostrar isso, Glauco. Só colaborando aí, até que o Guilherme já falou bastante, mas olha, presta atenção, os crimes. Crime de corrupção ativa e passiva, responsabilidade, desvio de verba pública, dispensa indevida de licitação, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No período de 2017 a maio de 2021. É muita coisa, né, Guilherme? Muita coisa, André, Glauco, mas não para por aí. Tem mais um trecho do procurador Marcelo Dornelles que dá mais detalhes, inclusive, sobre toda essa ação lá em Cachoeirinha. Para nós foi uma surpresa enorme a participação do prefeito, pela pessoa que ele é, pelo político experiente que foi, mas as provas levam diretamente a participação dele. Elas não são indiciárias, elas são participação direta, efetiva, inclusive no recebimento de valores. Pois é, veja, a gente pode repetir o que disse o procurador, doutor Marcelo Dornelles? Coloca aí de novo, prestem atenção. Para nós foi uma surpresa enorme a participação do prefeito, pela pessoa que ele é, pelo político experiente que foi,
mas as provas levam diretamente à participação dele. Elas não são indiciárias, elas são participação direta, efetiva, inclusive no recebimento de valores. Vejam só, né? O próprio Ministério Público mostrando a sua surpresa com a atitude do então prefeito Mickey Breyer. Guilherme. Pois é, André, e a gente também tem um outro trecho do Ministério Público explicando como é que o dinheirinho chegava na mão do prefeito, segundo o Ministério Público. Ali, ó, aqui, ó, notinha por notinha, uma em cima da outra. Segundo o Ministério Público, segundo o procurador Marcelo Dornelles, era justamente assim que o dinheiro então chegaria nas mãos tanto do prefeito quanto dos outros integrantes dessa organização. Vamos ouvir o que disse o procurador Marcelo Dornelles. Os valores eram em espécie, né? Como eles sabem que nós fazemos rastreamento nas contas, né? Então eles eram em espécie, em dinheiro. Nós conseguimos detectar que haviam encontros mensais com o empresário, esse ganhador das licitações, e era feita uma devolução de parte do dinheiro em espécie, que eram carregados em malas, mochilas, etc. Muito bem, 12h20, o SBT Rio Grande está mostrando aí detalhes desta operação que afastou na manhã de hoje o prefeito de Cachoeirinha, prefeito Mickey Breyer, ex-deputado, também teve participação no governo de Ieda Cruz, não lembro qual é a secretaria que ocupava, mas teve participação também do governo do estado e foi afastado. Pelo que se sabe, a gente não tem detalhes de quantas pessoas afastadas, né, Guilherme? Mas sabe-se que ele foi afastado, ainda procura-se pessoas que passaram pela prefeitura, o procurador do município, acho que foi afastado também, secretário da Fazenda foi afastado, mas há outras pessoas também. Diga, Guilherme. A segunda nota aqui que foi enviada pelo Ministério Público é o prefeito e o secretário da Fazenda. Eles ficam então afastados pelo período de 180 dias, ou seja, 6 meses. Eles então não podem então voltar para o cargo, pelo menos se não houver uma decisão diferente. E além disso, André, eles não podem se comunicar com pessoas do município, por exemplo, contatar um servidor, contatar uma outra pessoa da sua relação que tenha ficado na prefeitura, não podem manter esse contato e também não podem manter o contato com a empresa, esta a qual também é alvo dessa operação do Ministério Público. Justamente porque, de acordo com o MP, haveria uma proximidade entre o prefeito e entre esta empresa. Tudo isso, informações do Ministério Público que a gente está repassando agora e a gente aguarda a manifestação do prefeito Mickey Breyer. André. Em 2015, ele tomou posse como secretário do governo Ieda, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Glauco. Não, mais um número aqui que chama a atenção e eu quero reforçar. 45%, isso é o que tudo leva a crer. 45% dos valores contratados... Quase a metade. Quase a metade ia para o bolso dos integrantes deste esquema. É claro que tudo tem que ser apurado, mas eu fico pensando no morador de Cachoeirinha, que paga lá os seus impostos, o comerciante que tem tanta dificuldade, né? Que olha para suas cidades, poxa, por que não está bem pavimentado? Por que não tem o esgoto? Por que não tem a escola? E acontece uma coisa dessas aí, logicamente, eu volto a frisar, tem que apurar. Mas é muito dinheiro em questão, André. É muito dinheiro, é muito e, portanto, afastado aí por 180 dias, período de investigação. E aguardar também a manifestação da defesa, que estamos aí abertos para a defesa do então prefeito afastado de Cachoeirinha, Mickey Breyer. 12h22, voltamos a falar de uma grande operação também, outra grande operação, desta vez da Polícia Civil, né, para prender integrantes de uma quadrilha que agia no estado e também em outros estados do país, não apenas aqui no Rio Grande do Sul. O famoso golpe do nudes. Lucas Abate, os policiais seguem, portanto, ainda nas ruas, porque 20 pessoas foram presas, correto? E outras 12 ainda estão sendo procuradas. Outra grande operação, André, com muito dinheiro envolvido também. 5 milhões de reais nesse caso. Até o momento, 20 presos, 20 membros dessa quadrilha, desse grupo criminoso que extorquia pessoas com o golpe dos nudes. Só que são 32 alvos ao todo. Então, 12 permanecem foragidos e tem equipes nas ruas, não só aqui na região metropolitana, como também no interior e em outros estados do Brasil, procurando esses últimos 12 criminosos que faziam essa extorsão utilizando o golpe dos nudes, André.
Tá aí, meio-dia 24 minutos, as vítimas, lembrando, né, que seriam as vítimas, são pessoas, a maior parte homens, meia idade e idade mais avançada, que se comunicavam, né, com garotas pela internet, se conheciam pela internet, obviamente, até porque não eram garotas, se passavam ali, eram toda uma encenação feita e começava então uma intimidade, troca de fotos. E aí, quando chegava em determinado momento, né, fazia parte, né, de todo o esquema, aparecia o falso familiar, ou pai ou mãe desta jovem que estava se comunicando, dizia que era uma jovem menor de idade e que ia buscar a polícia. E aí entrava a outra parte do esquema, boletim de ocorrência e inclusive citando nomes de delegados. Em qual momento que aparecia o nome de alguns delegados, hein, Lucas? Na parte final, André, os criminosos primeiro se passavam pelo pai, pelo familiar. Se a pessoa não pagava, aparecia o falso delegado. Olha, eu sou o delegado fulano de tal, estou te investigando. André, o esquema era tão complexo que eles criaram até como se fosse uma falsa delegacia, digamos assim. Eles tinham um banner da polícia atrás, eles criavam um ambiente como se fosse uma delegacia e numa pressão eles ligavam até por vídeo. Ó, tô aqui na delegacia, tô aqui com o boletim de ocorrência, tô te investigando. Para eu tirar essa investigação aqui, para a gente arquivar, deixar por isso mesmo, eu quero tanto, 5 mil, 10 mil, mas aí, 200 mil, como foi um desses casos. Aí eles usavam o nome do delegado, como se o delegado, esse que eles usavam nomes de delegados, né, que a gente conhece, usavam o nome deles como se eles estivessem extorquindo? Sim, usavam o nome do delegado como se eles estivessem praticando essa extorsão. Ou seja, além de usarem o nome, né, do delegado ou de um policial, ainda induziam a crer, né, algumas pessoas a acreditarem que o delegado, que o policial também era uma pessoa corrupta. André, tudo isso por dinheiro. 5 milhões de reais, como a gente vem trazendo a informação. Só que nesse caso, André, tem um detalhe. Esse dinheiro não era só para os criminosos ostentarem, esbanjarem. Como a gente vê aí, golpe do bilhete, que é um grupo lá de Passo Fundo que vai aplicando. Nesse caso, André, tem ligação com facção criminosa. E a gente pode ouvir o que disse a delegada Luciane, que investigou o caso. Na verdade, tem muitos investigados que esbanjavam, né? Tinha alguns deles que sacavam os valores e gastavam esses valores, que eram os destinatários finais. Mas também uma boa parcela desse valor a gente acredita que é também para financiar outras atividades criminosas. Tá aí. Então, André, em pegavam dos casos... o dinheiro do golpe dos nudes. E aí? Pegavam o dinheiro do golpe dos nudes, iam até o Paraguai, compravam drogas, vendiam aqui, compravam armas, enfim. O crime financiando o crime. Ligado com o tráfico de drogas, com assaltos, enfim. É mais um braço dos grupos criminosos, das facções criminosas, para conseguir lucrar ainda mais. E vítimas que perderam... A gente falava sobre os delegados, André. E lembrando que vítimas perderam até 200 mil reais, né? Teve uma vítima que perdeu 200 mil reais. É que aí pega geral, né? Pega o Glauco, que não tem nada de dinheiro, esse vai dar 200... E aí pega o empresário, pega o grande comerciante. Não, eles vão, ó. Mas não começa com 200 mil, né? Começa com 5. E aí, depois que foi a primeira... Bom, mas a gente tem... O Lucas conversou com uma das vítimas, mas não do golpe especificamente, diretamente. É uma das vítimas que é um dos delegados cujo nome foi utilizado pelos criminosos, né, Lucas? André, olha, hoje dá para dizer que todos os delegados aqui do estado praticamente já tiveram seu nome utilizado. Estou aqui na frente da regional, toda hora passa um delegado, pergunta qual é a operação, qual é o assunto, eu falo o golpe dos nudes. Já usaram meu nome. Inclusive, o diretor aqui do departamento, o delegado Mário Souza, que a gente pode ouvir o que ele disse. Dezenas de situações era o meu nome que era usado. Foram vários falsos Mário Souzas por todo o Brasil que cobravam valores, né, para não continuar investigações, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Isso não existe, é golpe. Nenhum delegado ou agente faz
manda mensagem pedindo dinheiro para não continuar a investigação. Não acreditem nisso, né? E tomem cuidado, ainda mais na pandemia, na questão das redes sociais. Lucas, vejam só, alguma curiosidade, chegou até a corregedoria alguma queixa a algum delegado que estaria cobrando esse valor, cometendo essa extorsão, Lucas? Olha, André, essa informação não foi divulgada por parte da Polícia Civil, mas é um golpe que é antigo, né? Já vem acontecendo aí principalmente durante a pandemia, e a própria corporação, a própria Polícia Civil, a chefia, já está sabendo de toda essa situação, que os nomes são utilizados de forma indevida. Então, se chegar daqui a pouco algum registro à corregedoria, imediatamente eles já vão perceber que, na verdade, é um golpe, é alguém se passando por esses delegados. Até porque o delegado tem seu telefone funcional, tem seu telefone pessoal, e os golpistas usam um terceiro telefone, que muitas vezes eles acabam trocando, usam o nome de um delegado, daqui a pouco de outro. Enfim, para a corregedoria, por exemplo, é muito fácil de verificar que não tem nenhum policial envolvido no esquema. E digo mais, viu, André? Essa pessoa, essa vítima que caiu no golpe, não quer nem se expor para denunciar para a polícia que caiu. Sim. Muito menos denunciar um policial. Não, agora imagina a situação. Imaginem a situação. Em alguns casos, a gente não sabe se todos são casados ou não, mas muitos sim. Então, vocês imaginem a situação de alguém que caiu nesse golpe, teve que pagar, perdeu o dinheiro, não quer ir para a polícia, porque aí vai expor para a família uma outra situação. Eu não estou nem aqui fazendo, nem fazendo esse tipo de comentário de que estava certo ou não estava certo. Só estou trazendo aqui a situação. Então, imagina o constrangimento. Imagina o que passaram essas pessoas para irem alimentando, sendo que um chegou a pagar R$200 mil. Né? Então, imagina a situação. Dá para imaginar, Glauco? Não, eu prefiro não imaginar. Até porque é o seguinte, ó. Tem patroa que é braba, né? Não ia nem querer descobrir se aquele focinho de porco era tomada. Ah, pois é. Bom, o Lucas continua acompanhando, né, Lucas? E se tiver alguma atualização, nos chame. Grande abraço, grande Lucas Abate aí, contando os detalhes desta operação dos nudes. Grande operação mesmo, porque agora prenderam todo o grupo, né? Pelo menos 20 presos e outros 12 estão sendo procurados. Meio-dia 31, atenção, alerta de trânsito extremamente importante. O trânsito na BR-116 no Vale dos Sinos. O DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, vai fazer uma obra na ponte sobre o rio em São Leopoldo. Ou seja, foi feita toda a estrutura e agora vão ser colocadas as vigas para que seja completado o alargamento da ponte sobre o Rio dos Sinos na BR-116. Significa que de hoje à noite, tá? Até o dia 4 de outubro, e dia 4 é segunda-feira, vai ter interrupção e trânsito alterado. A gente já vai explicar direitinho. A gente só vai devagarinho para poder, já que são algumas alterações, alguns detalhes aí, a gente vai ponto a ponto situando você que nos acompanha. Lá no local onde vai ser feita a interrupção está o nosso colega Guilherme Roquete acompanhando o trânsito que já está bastante difícil circular por aí, não é mesmo, Guilherme? Bom dia, André, mais uma vez. Aliás, boa tarde agora. Bem difícil de circular, André, porque num dia normal que nem hoje, olha aqui a situação. A gente está bem no marco zero da Rota Romântica. Você está vendo aí a entrada para São Leopoldo e os outros carros que vêm à direita, como vem essa caminhonete branca e o caminhão vermelho ali, que seguem em direção à BR-116. Movimento muito intenso durante essa hora inteira que a gente está aqui e a obra ainda nem começou. É que justamente esse sentido aqui, no sentido de Porto Alegre para o Vale dos Sinos, é que vai ficar completamente interrompido para a colocação de 20 vigas. Outras 12 serão colocadas do outro lado e aí vai ter uma interrupção parcial. Qual é, André, a alternativa? Vamos dar uma caminhada aqui, Júlio, para poder mostrar. O motorista que vier de Porto Alegre para cá, para o Vale dos Sinos, ele vai ter que entrar à direita por esse retorno aqui, por esse acesso que a gente está vendo aqui, ó, onde está vindo aquele carro preto, os outros dois ali com farol aceso, para entrar em São Leopoldo. Entrando aqui, ele vai acessar a Avenida Dom João Becker. Eu vou voltar de novo para frente da câmera para apontar, que a Avenida Dom João Becker é essa aqui, ó, que a gente está olhando agora, onde os carros estão, então, lá na frente, na sinaleira.
A partir daqui, André, são 3 opções. Uma delas, a ponte 25 de julho, mas aí não pode ser acessada por veículos muito altos. Depois, a ponte da Avenida São Joaquim, que fica um pouco mais para trás. Ou ainda a outra alternativa é pela Avenida Mauá. E aí pode entrar lá pelo acesso da Unicinos, passar por trás aqui de São Leopoldo e já entrar para o município lá de Novo Hamburgo. Bom, é justamente essa alternativa, André, porque o bloqueio ele começa às 10 horas da noite de hoje e deve ser um bloqueio total justamente porque são necessárias 8 horas até que o guindaste aqui na ponte, que fica aqui na frente, ó, André, a gente vai olhar agora a ponte aí, enquanto a gente vai se aproximando, eu e o Júlio, a gente está mostrando o local onde vai ser feita a obra. É preciso instalar um guindaste, André, que leva cerca de 8 a 10 horas só para montagem e a partir daí é que vai ser vão ser colocadas então as 20 vigas que precisam dessa interdição total. Enquanto a gente vai se aproximando aqui, André, já estou te mostrando o movimento de caminhões, ônibus, e eles são pelo menos 40 a 50% dos carros que eu vi circulando por aqui, André. Pois é, essa imagem, deixa aí mostrando essa imagem agora, só para explicar... Segura aí, Júlio, vamos mostrar agora. Só para falar para o telespectador, aqui ó, a ponte, o local dessa obra é aqui assim mais ou menos, tá? É aqui assim, ó, atrás dessa placa aqui. Esses caminhões, por que eles estão devagar? Não é por causa da obra da ponte, é porque esses caminhões, eles precisam acessar a RS 240 logo depois do posto da Polícia Rodoviária. E ali tem sinaleira. E aí fica um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E por isso o trânsito aqui, ele fica desse jeito. Tomara que eu esteja errado. Eu não sei se... Olha só, nem botaram a ponte aí nas vigas e eu já estou dizendo que eu acho que não vai funcionar. Tomara que eu esteja errado, Glauco. Me cobra isso. Porque assim, ó, vai ser feito um alargamento neste ponto e depois vai afunilar. A minha sugestão e de muitas pessoas que comentam e circulam, deveria também ser feito neste complexo ali do acesso ao bairro Charlau. Ali tem que ser mexido, ali tem que ser feito alguma coisa. Sabe quantos carros por dia passam por aqui, Glauco? 140 mil carros por dia. Ou seja, é um local que precisa largar ponte, precisa sim, esse ponto do bairro Charlau. Às vezes tu vai com congestionamento da Unicinos até o bairro Charlau e aí começa o trânsito tranquilo dali para frente, porque este é um gargalo importante. Não tem acidente, não tem nada, né? Geralmente não tem. Bom, deixa eu mostrar aqui algumas alternativas. Quem é que vai falar? É tu que vai? É o André mesmo. Então tá. Então olha só, deixa eu só me localizar aqui, ó. Aqui é a BR-116, ó. Aqui é quem vem de Porto Alegre, ok? Então aqui, ó, quem vem de Porto Alegre. Essa linha vermelha, certo? Consegue fechar aqui? O ponto que o colega entrou agora, o Guilherme, é esse ponto aqui, ó. Só pra gente localizar os nossos telespectadores, tá? Aqui, ó. Esse ponto aqui, conseguiu? Ó, esse é o ponto onde está o Guilherme. E aqui, este vermelho, é onde vai ser feita a obra a partir de hoje, às 10 da noite. Então, a alternativa para quem vem pela estrada, lembrando, é interrupção total deste trecho aqui, né, até a segunda às 6 da manhã. Bom, então, tu entra em São Leopoldo, ali onde mostrou o colega. A primeira alternativa, à esquerda, é a ponte 25 de julho. Somente veículos leves, porque é uma ponte antiga, é uma ponte de ferro. Inclusive, dizem que o arquiteto desta obra foi o mesmo que projetou a Torre Eiffel, tá? Então, assim, ela é uma ponte toda de ferro, só para veículos leves. Você anda mais algumas 2 quadras adiante, tem esta alternativa, que aí é para veículos leves e pesados. Todos vão ter identificação, vão sair ali no bairro Rio dos Sinos e retorna para a BR-116. A outra alternativa é onde passa a linha do Transurb, essa que está em Corpardo. A linha do Transurb aqui também tem o acesso para veículos nesta ponte aqui, que leva todo o trecho embaixo do Transurb, leva até o Vale dos Sinos, tá? Bom, uma rota alternativa também para não pegar congestionamento próximo ao centro, olha aqui, ó. Aqui onde está essa linha vermelha, quem vier de Porto Alegre pode entrar pela Avenida João Correia, tá? Pela Avenida João Correia, e ali vai ter indicação para você pegar essa via alternativa.
Se você não quiser passar por este trecho da João Correia, você pode acessar São Leopoldo lá pela Petrobras em Sapucaia do Sul, pegar o Horto Florestal ou mesmo no acesso do pórtico junto à empresa da Pepsi. Pode entrar por ali, vem pelo Horto Florestal, aí você chega até a Avenida Unicinos. Mais 2 alternativas, Glauco, quer ou não? Meu Deus, esse moço trabalha no GPS, é aquele que fica falando. Tem 2 alternativas, Glauco. Não, porque é muito séria a questão de quem pretende ir para a Serra e vai estar o trânsito interrompido. E certamente a cidade de São Leopoldo vai ser um problema. Vai ser um problema. Então, quem está em Porto Alegre e quer ir, por exemplo, a Sapiranga, a minha sugestão, Sapiranga, Taquara, Canela, vai pela aquela estrada que passa por Cachoeirinha, que é a 030, vai pegar a 030, vai sair em Taquara. E aí em Taquara você pega a esquerda, acessa a 115. Tem que pegar 118. Pega a Freeway. Sim. Tu pode ir pela 118, sim. Mas quem está em Porto Alegre já pega a Freeway, em Cachoeirinha pega o acesso para Taquara, chega em Taquara. Por exemplo, eu acho que quem vai para Sapiranga, Taquara, Canela, Caxias, deve fazer esse trecho. Uhum. E tem uma outra alternativa que é essa que eu guardei na manga. Helicóptero. Não. Tem uma antes do helicóptero. É o seguinte, tem uma região conhecida de todos nós que se chama Lomba Grande, né? Uhum. Que é um bairro de Novo Hamburgo. Então você entra em São Leopoldo, quanto antes melhor, vai em direção ao bairro Feitoria, vai em direção a Lomba Grande. Em Lomba Grande, tá? Aí ali você coloca no GPS para onde você quer ir. Você pode botar para ir para Novo Hamburgo, você vai por estradas asfaltadas até Novo Hamburgo, lá por dentro do bairro, que é uma viagem muito bonita. Ou se você quiser, coloca Campo Bom, chegando no bairro Lomba Grande, coloca Campo Bom, ele vai te levar para uma estrada também de asfalto. Sabe onde é que tu vai sair? Tô perdido, não sei. No posto da Polícia Rodoviária Estadual em Campo Bom, ali na RS 239. Isso vale no sentido contrário também, né? Então tem todas essas alternativas que a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Diga, Guilherme. Tem uma outra alternativa, Júlio, vira um pouquinho aí pro teu lado direito aí, ó. A outra alternativa é a gente ficar aqui em Porto Alegre embaixo, Júlio, não é pra cima, tá? É a gente ficar aqui em Porto Alegre, sentadinho, só olhando o movimento. Porque vai estar muito complicado mesmo da gente sair e ir pra Serra no final de semana. Com certeza, se tá andando assim aqui, olha, é de sentar e ficar olhando o carro passar. Até porque vai estar bem difícil nesse final de semana. Até porque esse trecho ali vai estar interrompido. Ali não vai ter, 100% interrompido. O pessoal vai ter que desviar. André, e para quem estiver indo a Porto Alegre? Bom, para esse sentido a Porto Alegre vão ser feitas interrupções. Não é 100% bloqueado. Mas vai ter muito congestionamento. 25 minutos com trânsito liberado, 25 minutos com trânsito liberado e cerca de 5 a 10 minutos com trânsito parado. Agora, tu imagina, André, ficar 5 minutos com trânsito totalmente parado. Vai congestionar daqui até Dois Irmãos. Pois é. Então, assim, eu acho que a alternativa realmente é ficar em Porto Alegre. Olha, vou levantar. E essa é a orientação. Quem puder, não viaje, mas quem precisar, por alguma urgência, enfim, cada um tem a sua, né, sabe do que quer, mas vai com uma carga de paciência também. E no sentido contrário, a mesma coisa. No sentido contrário, quem estiver em Sapiranga, quem estiver em Taquara, quem estiver na Serra, lá em Canela, a terra do nosso querido Luciano, nosso editor-chefe, a sugestão, São Francisco de Paula, é aquela descida de São Francisco de Paula até Taquara, já é a 030, segue reto, passa ali por Cachoeirinha, pega a Freeway e pronto. Ou então, pega a RS 239, vai até o posto da Polícia Rodoviária Estadual que fica em Campo Bom, ali você pega a esquerda e faz o sentido contrário, vai sair no bairro Feitoria. Claro que não adianta aqui eu ficar explicando, mas se você for colocando no GPS, o GPS vai indicando. É uma região que se chama Porto Blos, ali em Campo Bom, inclusive tem uma ponte sobre o Rio dos Sinos, tem que esperar, é uma ponte estreita de concreto. Mas só botar Morungava. Morungava. Bota Morungava no GPS e vai sair pra lá. Tá, mas tudo bom? Boa tarde.
Morungava no caso de você ir pela 030 até Cachoeirinha, utilizando o posto da Polícia Rodoviária Estadual, e eu espero que coloquem placas. Você entra ali no posto, passa por Campo Bom, aí pega a esquerda no bairro que ali chama-se Porto Grosso, você vai sair em Lomba Grande, é aquele caminho inverso, vai sair no bairro Feitoria e dali então você vai em direção a Porto Alegre. André, eu pensei em viajar esse final de semana, pode ir comigo? Ah, eu acho que eu vou fazer um roteiro, hein? Vou fazer um roteirinho, vou botar uma van e vou fazer, cobro baratinho. Ô, Glauco. Tá bom? Glauco, olha só, se tu deixar eu dirigir o teu carro novo, eu vou contigo e tu não precisa nem me dizer que eu já sei o caminho. Partiu, é só deixar então. eu dirigir teu carro novo aí. Partiu. Outra coisa, quem tiver voltando da praia, só para encerrar, tá, Luciano, rapidinho. Quem tiver voltando da praia, passou pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, logo em seguida tem a RS 457, né? Pega a direita, você já vai sair em Rolante. Em Rolante, você pega ali à esquerda a sequência da 239, vai sair em Taquara e aí toma-se o rumo que precisar em direção ao Vale do Sino. Se não, vem a Porto Alegre direto. Seguimos? Tá bem? Obrigado, Guilherme Roquete, falando direto de São Leopoldo. Eu acho que segunda-feira a gente vai ter muita imagem de muito congestionamento. Olha, saia, mas saia com paciência. 12h44 agora. Chegamos no momento do Fala Comunidade. Deixa eu ir na câmera 2 aqui. No terceiro episódio da série Empreendedores, nós vamos conhecer a história do Adriano. Ele começou como gari e hoje é um grande empresário. Olha só. O Fala Comunidade de hoje vai mostrar o ex-gari que virou empresário. Em 1998, Adriano Santiago deixa o Paraná e vem para o Rio Grande do Sul em busca de um sonho, servir na aeronáutica de Canoas. Mas não deu certo. Sem experiência, o filho de agricultores foi trabalhar de gari. Essa rua, justamente onde tem a barbearia hoje, é a rua que eu varria. Às vezes eu olhava da janela ali e ficava pensando quanto eu gastei aquelas calçadas ali varrendo, né? Justamente. Os teus filhos hoje não acreditam? Não, eles não acreditam. Eu conto pra eles que eu varri aqui, eles falam que é mentira. Ele morou com os tios e logo ocupou um terreno na Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. E fez sua primeira casa. Era assim como esta. Arrumei um terreno na Área Verde, fiz uma casinha bem humilde lá e acabei passando o maior trabalho, porque não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha banheiro dentro de casa, eu tive que fazer uma externa. Após um assalto que quase lhe custou a vida, largou a vassoura e se dedicou exclusivamente à nova profissão, cabeleireiro. Me roubaram meu primeiro salário, meus colegas de trabalho me sacanearam. Que barbaridade. Fiquei triste demais, né? Mas não desisti, continuei varrendo igual, né? E aí aconteceu o assalto? Também aconteceu o assalto depois, isso aí. Que foi o que fizeram no teu pescoço? Que foi esse corte aí, né, que ficou. Em 2008, inaugurou seu primeiro salão. E aí convidei o Joá, convidei o Ronaldo, meus irmãos, para trabalhar comigo. E eles vieram e eu ensinei eles a profissão que eu aprendi, né? Eu cheguei a fazer um cursinho no Sebrae, mas quando eu estava ainda lá no começo, né? Foi um cursinho básico, né? Mas depois a minha esposa que veio me ajudar mesmo, né? Depois que ela saiu da empresa dela, ela veio me ajudar na parte administrativa. Hoje são 20 funcionários divididos nas 3 empresas, estética, barbearia e uma representação de cosméticos. E mesmo com a crise gerada pelo Covid-19, em 2020, as empresas faturaram quase R$800 mil. Uma vitória e tanta para quem veio de outro estado, viu o primeiro sonho negado e recomeçou varrendo as ruas da cidade. Eu sempre friso nas minhas conversas, né, com o pessoal que trabalha comigo, ou mesmo em palestras, que nem sempre o que dá errado é o que está errado. Às vezes dá errado para dar certo no futuro. Né? Então, o errado pode ser amanhã o acertado. Baita exemplo. Parabéns, né, Glauco? Gente, olha só, daqui a pouco vamos falar sobre previsão do tempo e eu já aviso, atenção, temporais. Temporais, agora, já a partir de hoje, e frio semana que vem, tá? Imagens ao vivo de Gramado nesse momento. Em Gramado, a temperatura agora é de 20 graus. Tem sol em Gramado, belíssima imagem de Gramado na Serra.
e a gente vai ter frio. Depois da chuva, teremos o frio, né, Glauco? Isso, que bom. Eu gosto de frio. É bom sim, né? E no esporte, o Palmeiras já tem adversário para a final da Libertadores da América, não é mesmo? E é final brasileira de novo. Será que o Renato vai ser campeão novamente, hein? Daqui a pouco. Ou que tem gente com saudade do Renato, tem ou não tem? Rápido intervalo e a gente já volta. Sim, teremos chuva, teremos frio e até geada. E agora eu me dei conta, Estael Cias, a gente falou há pouco, hein, Glauco, do trânsito que vai ser interrompido na BR. Pelo visto, vai ser ainda com chuva, tudo isso. Exatamente. Estael Cias pra gente. Para ajudar vai ter chuva. Exato. Mas se tem chuva, será que não vão interromper? Bom, isso a gente ainda não sabe. Pois é, André. Bom dia, Glauco. Bom dia a vocês que estão em casa. Nós temos uma frente fria, uma instabilidade a caminho do Rio Grande do Sul. Temos agora até temperatura alta. Lá em Santa Rosa faz quase 29 graus. Nossa. Lá em Gramado, 20 graus. Aqui na região metropolitana, 24. Mas isso vai mudar. E esse ar quente eu estou mencionando porque ele vai elevar o risco para temporais. Olhando a imagem de satélite, a gente consegue já ver o que está a caminho do Rio Grande do Sul. Já tivemos granizo em Santa Catarina, uma instabilidade mais isolada. E no Uruguai agora há pouco. E vejam, essas nuvens estão avançando aqui da Argentina, do Uruguai, em direção ao Rio Grande do Sul. Só que quando elas chegarem ao Rio Grande do Sul, elas vão se intensificar. Então, da tarde para a noite, muita atenção. Começa lá pelo oeste, avança pelo centro do estado. Então, lá para o Uruguaiana, Itaqui, Santana do Livramento, Santa Maria e chega a Grande Porto Alegre e Serra mais para o período da noite. A trajetória dos temporais mais fortes deve ser o oeste, o centro e o norte do estado nesta quinta-feira e segue ainda na madrugada e começo da sexta-feira. Então, muita atenção. Hoje à noite, metade norte do estado, amanhã na madrugada, ao longo da sexta, muitas nuvens. Amanhã chove, inclusive, no Vale dos Sinos, na região ali de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, praticamente toda a sexta-feira com muitas nuvens. A chuva mais forte é da madrugada para amanhã, mas depois segue perdendo intensidade. Esse é um momento. Então, a gente tem essa chuva de quinta para sexta e depois volta a chover, André, de domingo para segunda e pode ser forte de novo. Somando toda essa chuva, a gente tem esse mapa aqui. Colocando aqui, ó, centro e norte do Rio Grande do Sul com maiores acumulados. Nestas áreas em marrom e bege é de 100 a 150 milímetros. Bastante chuva, inclusive aqui no Rio Uruguai que precisa. E outros rios também, arroios importantes da região. Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre na faixa de uns 50 milímetros, pelo menos, isso somando todo este... É bastante, né? Por quê? Em alguns momentos vai chover muito forte, vem raio, vem rajadas de vento, pode ter granizo nessas áreas do oeste, centro e norte. Então, entre hoje e amanhã e depois de domingo para segunda. Então, é um cenário, sim, de risco, de instabilidade. Poderemos ter transtornos em alguns municípios. E passado... Serra, principalmente, ou não? Acredito que mais Planalto, Missões, Planalto, Serra também pode ter, oeste ali na região da fronteira com a Argentina. Então quer dizer que vai chover no norte do estado agora? Finalmente, porque vai pegar Santa Catarina e Paraná. Então o Rio Uruguai vai ter alguma mudança importante. Rio Pelotas também, ali no norte do estado, vai ter alguma mudança importante. Certo. Então uma chuva que é muito bem-vinda, mas junto vem os temporais e tem que ficar atento ao risco de temporais. Se do lado direito a gente está vendo que está vermelho, aquela... mapa azul ali, significa o quê? O frio que está para chegar em pleno outubro. A gente já vinha falando isso aqui, né? Que teríamos risco de frio tardio. Então, na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai falar disso. Na segunda-feira, a gente vai ver o que aconteceu dos temporais do fim de semana, mas vamos projetar uma semana em que... Já guardou os casacos, André? Olha, isso que eu ia falar. Eu guardei todos os brusão já. Então vai muito pegar um. Porque a manta também, como é que é? A cirola? Pois é, eu acho que semana que vem talvez seja necessário, porque o que os modelos estão indicando, se confirmando este cenário, a gente tem vários dias de tempo seco, tem muita gente pedindo aí tempo seco para fazer algum reparo em casa, então semana que vem essa trégua maior, mas vem junto o frio. E para os agricultores que nos escutam, é risco, infelizmente, porque esse frio pode ter intensidade de trazer risco de formação de geada, especialmente em trechos da metade sul do estado e nas áreas da metade norte, áreas de serra. Então a gente vai ter a chuva até quando?
até o início da segunda-feira. Início da manhã, isso? Isso. Tá. E André, depois de segunda nós vamos ter frio de segunda até... Final da segunda já caindo à noite, mas de terça a sexta acho que são alguns dias de frio, mais forte nas manhãs de terça e quarta-feira provavelmente. Muito bem, Glauco. Não, e você fique nos acompanhando aqui, porque essa informação é muito importante. Se chover, o que acontece com a obra do Rio, né? A gente vai dar o retorno aqui, porque, eu não sei, a engenharia está tão avançada, será que vão trabalhar com chuva? Pois é. Em seguida, tu vai dizer pra gente? Não, vamos ficar acompanhando, vamos ver de acordo com a resposta que eles vão dar pra gente. Se vai ser rápido ou não. Não, a gente está correndo atrás disso, Porto Alegre, viu? A gente está correndo atrás dessa informação aí. Desculpa, Estel. Então, falando de Porto Alegre, que vale também para a região do Vale dos Sinos, aí que terá essa obra importante, olha aqui, quinta e sexta-feira com chuva. Aqui o risco de temporais, cadê o pessoal? Tirou aqui da... Faz uma pegadinha comigo aqui. Ó, tempo abafado, ó, e a temperatura começando a ter queda aqui, mas vejam, quinta, sexta e domingo. Esses próximos dias são 4, 5 dias de obras aí, em boa parte desses dias com instabilidade aqui na capital, região metropolitana e também em Vale dos Sinos. Então, fica o risco de temporais aqui e depois voltando no final do domingo. Denite não perguntou para ti, Estel? Não me perguntaram. Não, deveriam ter perguntado. Mas estamos aqui trazendo a informação. Então, que bom que temos aí a Estel para chamar a atenção sobre isso. Nos vemos quando, então? Segunda-feira, falando de frio, pegando o casaco. Com chuva, ainda não com o casaco ainda. Por perto. Isso. Aí segunda-feira eu vou fazer, eu vi uma previsão do tempo que a Estel mandou muito bacana, vou trazer cartolina e vai chover, aí tem assim cartolina chuva, né? Vai ter nuvens, aí eu vou tirar a nuvem para ilustrar bem direitinho. Isso, bem didático. A gente vai fazer bem didático. Obrigado, Estel. Bom fim de semana, boa semana para você. Pra ti também. 12h58, agora a gente vai falar de esporte. Está liberado, o Grêmio já vai ter a volta dos torcedores no próximo domingo na Arena contra o Sport. Entra em campo Jeremias e Glauco Paz. Estou aqui, detalhes. Aí Glauco, aí André. Tudo bem? GG. Tudo certo? Confirmado aquela informação, Glauco, de ontem. E olha, eu estava falando com o pessoal do Inter, do Grêmio, todos eles estão muito ansiosos, esperando para qualquer momento uma manifestação do governo do estado com relação ao número de torcedores que poderão estar agora nesse final de semana na Arena e daqui a pouco ali na frente no Beira-Rio, Glauco. Só para deixar bem claro, essa determinação de que pode ter torcedor veio da CBF em comum acordo com os clubes. Perfeito. Mas as autoridades que têm a possibilidade de vetar ou não, têm que autorizar também. Então, este decreto, esta autorização que os clubes estão esperando, né? Porque, repito a informação que a gente deu ontem aqui, Grêmio, Inter e também o Juventude, que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, todos eles começaram junto com a federação a articular com o gabinete de crise, combate à pandemia, um número maior de torcedores. Hoje, pelo decreto estadual, podem no máximo 2.500 pessoas. E o Grêmio quer colocar pelo menos 15, 18 mil, e o Inter também. Então, a gente está esperando para as próximas horas novidades em relação a isso. E esse material aí, só para deixar claro, que o Grêmio produziu, diz respeito a muito protocolo, cuidados, modo como buscar o seu ingresso, que é tudo virtual, né? Porque tem que ter esse cuidado, Jeremias. Tem que seguir os protocolos. E aqui a gente tem, assim, um cuidado maior, Glauco, pelas cenas que a gente viu em Minas, num jogo da Libertadores do Galo no Mineirão, né? Não foi o jogo contra o Palmeiras, foi antes. Também teve cenas no Mané Garrincha, num jogo do Flamengo pela Libertadores. E recentemente também a gente viu cenas muito tristes em São Januário, num jogo do Vasco na Série B, com muita gente aglomerada. Então, Grêmio e Inter estão muito preocupados com isso. Essas imagens estão relatando bem isso, Embora o cuidado muitas vezes aconteça dentro do estádio, mas antes do jogo o pessoal está lá fora, no bar acumulado, um sentado no colo do outro. Aí é brabo, né? Bom, olha só, Douglas Costa, ele vai estar na Arena domingo, isso é certo. A gente não sabe quantos torcedores vão estar lá, mas ele vai estar lá. E ele está ansioso porque faz muito tempo que o Douglas Costa não joga diante da torcida do Grêmio. Lembra quando foi a última vez, Glauco? É claro que não. Tá, depois da sonora eu conto. Roda aí o Douglas Costa. A expectativa de volta de público é muito importante, até porque o Grêmio é movido muito a isso, nós somos movidos à pressão, à cobrança. Então, para mim, ter esse reencontro com a torcida vai ser uma coisa fantástica, independente das cobranças, até porque eu sou um cara que eu gosto de ser cobrado por vocês. Eu espero que a gente saia vitorioso, porque a gente vem trabalhando direito
Desde 2009, o Douglas Costa não joga diante da torcida do Grêmio. Sério? Aham. Porque ele saiu muito cedo daqui, né? Nem lembro disso. Um jogo no Olímpico. No Olímpico. Finalzinho de novembro de 2009. Só que não é só o Douglas que está ansioso pela volta do público. E também tem um cara que veio da Europa, do leste europeu, no Beira-Rio, que voltou e não teve o calor dos colorados. O Tyson. Olha o Tyson falando da volta do público. A gente sente falta desse calor do torcedor colorado. Então, a gente espera eles de braço aberto, mas o recado para dar é que eles possam estar se cuidando ainda, porque isso não passou. Mas eu já estou esperando eles há muito tempo e espero poder ver eles de perto. A gente está morrendo de saudade de ter o torcedor ao nosso lado. Eles estão entendendo o nosso momento, que a gente precisa do apoio deles. Então a gente espera jogar em casa com o apoio da torcida, que isso vai ser muito bom. Tá aí o Tyson. E o André levantou a mãozinha aqui, quer falar. Fala, André. Quem sabe com a volta da torcida agora, né? Principalmente Grêmio, né? Quem sabe a dupla, né? Vá pra frente aí, hein? Os dois apostam muito na força. Sempre foi uma marca, né, Glauco? Desde o tempo dos eucaliptos, lá quando o Glauco era pequenininho no Inter, passando pelo Olímpico, chegando na Arena, no Beira-Rio, né? O fator local sempre é muito decisivo, né, Glauco? Deixa eu anotar aqui, eu tenho que dar uma resposta, tá? O que é mesmo? Vamos continuar falando. Só pra terminar, parece que eles se combinam, né? No mesmo dia fala o Tyson e o Douglas Costa, os dois grandes reforços, falando de torcida, parece que... Mas realmente, são os dois grandes nomes e que de torcida consigam fazer tudo que eles... Meu Deus, o que está acontecendo? Para de piscar. Foi falado... O Glauco foi cornetear os homens lá, ó. Mas deixa eu falar com vocês aqui enquanto o Glauco ajeita ali os 4 fios dele. O 4 fios é a parte técnica do rádio antigamente, né? Se transmitia por telefone, tinha 4 fios. O Inter e o Grêmio estão unidos não só na colocação do Douglas Costa e do Tyson no mesmo dia para falar com a torcida. Eles estão unidos numa bronca. Eu já vou explicar para vocês o que é a bronca, mas deixa eu falar sobre esses caras aí. Edenilson, Guerreiro e Palácios foram convocados para os jogos das eliminatórias. Tá, André? E aí é o seguinte, a CBF falou que iria adiar as partidas para que esses jogadores não desfalcassem os clubes. Só que mudou de ideia, Glauco. Como assim? E influência de quem? Não vai adiar os jogos. Hein? E aí o Inter... Dizem que é o Flamengo, não é? O Flamengo... Mas é que assim, aí é uma questão de calendário, né, Glauco? Porque Por quê? o campeonato hoje, ele pode não terminar na data prevista pelos jogos já adiados. E a CBF não vai adiar os jogos do Inter, eram 3 partidas, justamente pro campeonato não entrar em janeiro, por exemplo. Nós vamos falar aqui de uma coisa, ó. O campeonato ideal tem que respeitar a data FIFA e tal, mas nunca aconteceu. Isso é uma barbaridade, né? Essa é a verdade. Poxa. E o Inter, aqui, o ponto, especificamente nesse episódio, Glauco, o ponto é, a CBF disse publicamente que iria adiar os jogos. O Juninho Paulista, da seleção, disse que iria adiar os jogos. E uma decisão que nem consultou os clubes, né? Pelo que se sabe. E agora ela mudou a decisão. Agora... cansei desse assunto. Vamos falar de Liga dos Campeões. Isso aí. O Flamengo é o adversário do Palmeiras na final da Conmebol Libertadores deste ano. Só é meio peludo. Olha, o Flamengo... Pô, já havia uma passada um buquê de flor. Aí agora vem com essa. Mas o que está acontecendo com esse cara? Vai lá, mas aí. E o Bruno Henrique, hein, Glauco? Não é peludo. Mas o cara tá possuído realmente, né? Olha, quem viu o jogo... Ele tá possuído. Quem viu o jogo, viu que o Flamengo tava à vontade. Nada mais justo do que aconteceu lá. Eu fiz jogo nesse estádio aí, aquele jogo célebre da defesa do Groy, lembra? Ah, sim, 2017. O estádio, ele ruge, é um caldeirão, mas pelo jeito não rugiu nada. Foi só um gatinho miando. A diferença técnica era muito grande, né? Era muito grande. E agora a gente tem um confronto brasileiro pesadíssimo na final. Palmeiras e Flamengo, em Montevidéu. E aí, Glauco, vai torcer contra o time do chefe? Não, vamos pensar nessa situação aí. O que dá para afirmar é o seguinte, o Renato pode ser mais um multicampeão, marcar mais um nome na história, cara. A gente vai falar sobre isso amanhã, mas o cara, olha, 5ª final, hein? É uma estrela. Muita estrela. E o Renato já é o técnico com o maior número de vitórias na história da Libertadores. 50. Tu vê essa relação.
É, na tela do SBT, é. Claro, Palmeiras Nossa. e Flamengo em Montevidéu, na tela do SBT, Glauco. Claro, Ele sem dúvida. foi Onde mais ia ser, neném. rapaz? Que pergunta é essa do André também? Só porque eu falei que ele é peludo agora. Eu só levantei a bola para vocês reforçarem que Tá vai bom. estar na tela do SBT. Agora, volta e meia, o Renato, vem, que coisa, o Renato aí... Fala do Renato agora, Hein? Glauco. Fala vocês aí, ó. Gente, Fala do Renato. obrigado pela audiência, pela companhia. 19h20 tem o segunda edição. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Tchau, tchau, até lá. Tchau, Glauco. Tchau, Jeremias.